Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Agile Expert. Eu sou o professor João Sheab, eu estou no mercado aí há 15 anos, de tecnologia especialmente, né? Sou formado em engenharia de software, sou pós-graduado em administração de empresas e recentemente pós-graduado em Agile Coach. Tudo aquilo que eu vivo no meu dia a dia de trabalho, eu vou dividir esse conhecimento, essas práticas com vocês e espero que somem bastante. Nesta aula, nós vamos continuar falando dos princípios da agilidade. São mais 4 princípios, nós vamos falar os 5, 6, 7, 8, e eles estão aqui. Nós vamos falar de motivação e confiança, nós vamos falar do face a face, do cara a cara, nós vamos falar de medida de progresso de um projeto, né, e de sustentabilidade do desenvolvimento. É muito importante deixar claro que, por enquanto, as aulas estão sendo um pouco mais teóricas, porque elas vão servir de base mesmo para tudo aquilo que nós vamos colocar de prática daqui em diante. E eu quero dividir com vocês que cada princípio ele tem a sua aplicação no mercado. Por isso, é muito importante que você, além de aprender sobre cada princípio, você veja que ele faz sentido no mercado e por que as coisas mudaram nos últimos 20 anos, desde o Manifesto Ágil, aplicando justamente esses princípios. Vamos falar então aqui do 5º princípio, né? Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Meio óbvio, né? Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. É o sonho de toda empresa, é o sonho de todo projeto, você trabalhar com todo mundo motivado, né? Mas esse é um ponto de bastante discussão. Porque motivação para um pode ser motivação diferente para outro. O que te motiva pode ser diferente entre pessoas. Mas o que está dizendo esse princípio aqui não é que você vai satisfazer todos os prazeres do desenvolvedor, do analista, do gerente. Ele vai te dizer que é muito importante você criar um ambiente favorável à motivação. Vou fazer aqui um exercício mental, vou trazer você aqui para esse momento, onde você está trabalhando em um projeto, às vezes você já até passou por isso, trabalhando em um projeto que não tem nada ali que te motiva. O projeto é uma bagunça, o seu líder ele não te trata com o devido respeito, você acorda de manhã ou o horário que você for pegar seu trabalho, você preferia estar em casa do que estar lá trabalhando, estar lá pelo salário que você precisa. Eu estou trazendo esses exemplos aqui, gente, porque isso é da realidade, tá lá no dia a dia, né? Não é só uma questão acadêmica, aqui também é uma questão de mercado, de como é a prática. Então, se você está nesse ambiente, dificilmente o seu projeto ele vai te impulsionar ao sucesso. A tendência é que seu projeto também fracasse, uma vez que as pessoas estão ali, estão desmotivadas. Mas boa razão dessa motivação está no que está falando aqui na segunda parte desse princípio. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. A confiança. Existem muitos líderes de projetos, gestores, gerentes, que trazem tudo para si, centralizam tudo e não confiam na sua equipe, nas decisões que a equipe vai tomar. Tudo passa por uma aprovação. E a agilidade, esse princípio da agilidade, ele vem questionar justamente esses processos de aprovação, porque tem que passar por tal pessoa, que às vezes nem é capacitado tecnicamente para aprovar ou não, apenas por uma questão de hierarquia. As coisas agora começam a ter um tom mais de questionamento, porque confiar no trabalho envolve inclusive delegar, envolve inclusive entregar a autonomia, a responsabilidade, o poder para algumas equipes. Numa situação aqui real. Um gestor que passa muito tempo comandando e controlando todas as ações do seu time e do seu projeto, ele acaba por perder tempo demais. Em paralelo, a equipe não se sente confiante e capaz de tomar suas decisões técnicas mais eficazes. E por fim, a motivação ela se esvai por muito pouco. Qualquer detalhe pode fazer muita diferença para uma equipe assim. Confiar, delegar, dar autonomia são um dos fatores que mais propiciam a motivação para o trabalho. É muito importante que o gestor ele tenha essa facilidade. Hoje se fala muito sobre liderança e chefia.
né? O líder é aquele que faz junto, que delega, que confia, e a chefia é aquele que centraliza mais essa relação de comando e controle. Nós vamos falar muito sobre esse termo, comando e controle, né? Como a agilidade ele vem questionar um pouco disso. Você não precisa perder o controle, mas ao mesmo tempo você pode delegar os comandos. Claro, com uma inteligência por trás disso. Não é também algo dado assim a ermo, ok? O sexto princípio. Esse é um princípio bem legal. Ele fala o seguinte: o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através da conversa face a face. Cara a cara, né? Eu gosto mais do cara a cara do que face a face. É a mesma coisa, mas eu gosto mais dessa expressão. Porque nós estamos falando de pessoas. E pessoas têm sentimentos, têm razões, têm emoções. Então, quando você manda um e-mail falando gostaria de prioridade nesse item, não teve o cara a cara, por mais que você coloque hoje, já tem eles emojis, né, aquelas carinhas que vão representar um pouco do sentimento, ele não expressa de verdade. Agora, quando você senta cara a cara com seu cliente, ou com outra equipe, ou com a sua própria equipe, com alguém que você depende, com alguém que você queira se acertar, você vai transmitir essa informação. O seu corpo também fala. Então, nesse princípio da agilidade, nós vamos falar de um tom mais humano, muito menos do que técnicas, do que ferramentas. Colocando aqui uma situação real. Como eu disse, por exemplo, você vai enviar e-mails para documentar, fazer uma ligação para convidar, mandar uma mensagem para o aplicativo, usar um programa de bate-papo. Tudo isso, claro, tem uma vantagem, às vezes é uma rapidez ali na comunicação. Mas a gente tem que colocar sempre a questão de que se você está realmente precisando, se você está pedindo ou solicitando algo para aquela pessoa, que faça isso cara a cara, porque a pessoa vai entender você, vai entender a sua necessidade. Obviamente que quando você coloca por e-mail ou por um sistema que tudo é prioridade, vai virar aquele tanto de prioridades ali para quem você solicitou e acaba se perdendo o conceito de prioridade. Agora, quando você levanta da sua cadeira, da sua mesa, de onde você trabalha, e vai até aquela equipe, ou até aquela pessoa que você depende, ou até mesmo o seu cliente, e você cara a cara fala ali, olha, essa situação não está legal para mim, ou estou precisando disso para eu poder fazer a entrega do meu projeto. Sei lá, vamos colocar um exemplo aqui. Eu já terminei o desenvolvimento. Amanhã é o dia de entregar a minha etapa para o cliente. E aí eu preciso fazer uma publicação em um servidor. Em vez de você mandar um e-mail para o pessoal da infraestrutura da empresa, publica essa versão para mim, preciso de prioridade. Vai lá, conversa com o pessoal da infra, mesmo se for em outro andar, a menos que não seja possível, ok? Mas se for possível, você chega até ele e fala, olha, amanhã eu tenho uma apresentação marcada às 10, eu me atrasei um pouquinho porque foi mais complexo, pode fazer essa publicação hoje, eu preciso. A tendência é que você consiga muito mais sucesso uma vez que você está ali de cara a cara. Inclusive porque a pessoa já vai estar ali na sua frente, ela tem que te dar uma resposta. Se manda um e-mail, às vezes ela pode demorar ainda a responder. Sétimo princípio da agilidade, né? Software funcionando é a medida primária de progresso. Esse daqui é um ponto que, por mais simples que seja, ele pode ser muito discutido. Por quê? Se você está entregando coisas do seu projeto que não é um software funcionando, o seu projeto não está evoluindo. Esse é o conceito desse princípio. O seu projeto só está evoluindo, progredindo, ele só está avançando mesmo até chegar num ponto desejável, num ponto final, se pode dizer assim, à medida que você entrega o seu serviço funcionando, o seu produto funcionando. Porque é isso que o cliente precisa. Então, nada do que você fizer que não seja software funcionando não é evolução primária do seu projeto. Não é medida de progresso. Vou dar um exemplo de mercado. Você tem um sistema de relatórios, ok? O seu cliente pediu vários relatórios, vão ter lá, você clica, exporta em planilha, exporta em documento para ser impresso, joga na tela a informação. Vários tipos de relatório.
Mas para que se faça o relatório, você precisa ter uma base de dados, às vezes consolidada, que é uma integração de vários outros sistemas. Não sei se você conseguiu captar essa realidade. Se você estiver entregando tabelas dessas integrações, o seu projeto não está progredindo, porque para o cliente ele ainda não tem nenhum relatório. Você está preparando o seu sistema, mas a medida primária de progresso é o seu software funcionando, é o seu cliente já falando, isso daqui eu adorei, eu recebi e eu já quero usar. Essa é a sua medida primária de progresso. Imagina a seguinte situação, você está num restaurante de sanduíches e hambúrgueres fast food, tá? Você deve conhecer vários deles. Aí você vai lá e escolhe uma opção desejada, você faz o pedido, você paga, e aí você está esperando com a bandeja na mão ali do lado de onde você pagou. Já está vindo próximo lá, cobrando o cliente, e aí no meio do processo que você está ali esperando, tem uma demora. Né? O seu sanduíche não chegou. Aí vem um funcionário da empresa e te entrega uma nota fiscal da compra do pão. E o relatório de que a carne está sendo preparada ali naquele momento a 200 graus Celsius e uma foto de que a salada já está preparada. E aí? Te adiantou de alguma coisa? Não, não adiantou, né? O que está sendo entregue ali para o cliente é o que ele conta como medida de progresso. Né? Usando o mesmo exemplo, se você tem a bandeja ali, aí você comprou aquele combo onde vem um refrigerante, né, um suco, o sanduíche e uma batatinha. Aí eles colocaram lá a bandeja, enquanto tá ali a salada, o pão, sei lá, que está sendo preparado, que teve um atraso, chega alguém e põe a batatinha. Você já está entendendo que alguma coisa está evoluindo. Aí chegou, daí um pouquinho, mais 1 minuto, 2 minutos, colocou lá o refrigerante. O seu sanduíche está demorando, mas você está entendendo que as coisas já estão sendo entregues ali para você. Não é o seu objetivo final, mas você tolera mais o atraso à medida que as coisas são entregues, mesmo em pouco, porque está tendo uma evolução, está tendo um progresso primário no seu projeto, no seu pedido, tá bom? Então esse aqui é só um exemplo simples para vocês entenderem que não adianta você fazer qualquer coisa se não for já entregas que o cliente aceite, tá bom? O oitavo e último princípio falando dessa aula, né? Na próxima nós vamos falar dos últimos 4, processos ágeis promove o desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, os desenvolvedores, os usuários, eles devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. Na prática, esse princípio ele diz o seguinte: se você quer ter um desenvolvimento sustentável, ou seja, um desenvolvimento que tem poucas dependências, um desenvolvimento que flui naturalmente, um desenvolvimento que ele se torna cada vez melhor, cada vez menos dependente de aprovações e outras pessoas mais, essas pessoas devem trabalhar juntas. Os patrocinadores, os desenvolvedores, os usuários, eles devem estar em constante contato. Você não vai simplesmente, por exemplo, eu sou um usuário de um sistema que eu vou participar ali dentro daquele projeto, eu vou lá no início dele, eu participo, eu vou lá na reunião, mas eu me ausento depois. Daqui 2 meses eu volto e falo, e aí, gente, e como é que tá? Não, é preciso que tenha esse contato constante para que se mantenha um ritmo e seja indefinido, até que se o projeto mantenha-se em execução, essas pessoas vão estar junto. Se porventura uma dessas pessoas se sair mesmo da empresa, do projeto, que coloque outra para fazer o mesmo papel com esse mesmo ritmo constante, tá bom? Um exemplo aqui, prático, né? Manter um ritmo constante é um desafio muito importante nos processos ágeis. Para chegar assim, nesse sucesso de estágio é preciso o desenvolvimento de todo mundo. Pode ser qualquer um que esteja envolvido, qualquer um que seja interessado. Eles precisam participar do projeto a todo instante. Quando todo mundo está envolvido, todo mundo está em prol do valor para o cliente, como nós falamos, do valor agregado, a satisfação, e as entregas em ritmos constantes, elas são muito mais naturais, porque gera menos dúvida, menos dependências, ok? Todo mundo está entendendo em que ponto está. Dessa forma, o produto, o resultado que você vai ter vai estar sempre atualizado, vai ser sempre aderente e eficaz no seu uso. Ok? Concluindo, esses são mais 4 princípios, né? Esses são os princípios 5, 6, 7 e 8. Nós falamos aqui hoje de motivação e confiança, muito importante. Nós falamos aqui dessa comunicação face a face, cara a cara. Nós falamos do que é uma medida de progresso de um projeto,
dentro do Manifesto Ágil. E nós falamos aqui da sustentabilidade com ritmo constante, essa coisa de todo mundo participar. Os princípios da agilidade, como eu falei também na aula anterior, eles não são negociados. Tudo o que nós estamos falando aqui, todas as práticas que nós vamos falar ao longo do curso, estão assentados em cima desses princípios. E nós não podemos ferir esses princípios. Nós vamos entender que eles são a prática mais saudável de se ter para alcançar esse modelo de agilidade. Na próxima aula, nós vamos falar dos 4 últimos princípios. Nós vamos falar de excelência técnica, nós vamos falar de simplicidade, eu gosto muito desse, nós vamos falar de times auto-organizáveis e de reflexões e melhorias. São 4 princípios mais simples de entender e que são mais fáceis de colocarem na prática. Eu aguardo vocês até a próxima aula. Até mais.